e mantém o julgamento de Eduardo Bolsonaro para amanhã. Ex-deputado federal é acusado de obstrução de justiça. Fernanda. Exatamente, Amadeu. Essa solicitação foi feita pela Defensoria Pública da União e vai ser a Defensoria Pública que vai fazer aí a alegação a favor do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro. Isso porque Eduardo Bolsonaro ele vai ser julgado por aquela acusação de obstrução de justiça e de tentativa de coação às autoridades durante o processo na condenação do seu pai a 27 anos e 3 meses de prisão por causa da tentativa de golpe. E agora o ministro Alexandre de Moraes, que marcou esse julgamento para ser iniciado amanhã, respondeu a esse pedido da Defensoria Pública da União. A DPU citou o adiamento do julgamento para melhorar a alegação em relação à defesa do ex-parlamentar e também alegando que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal está incompleta, já vista que o ministro Luiz Fux pediu transferência para a segunda turma, portanto, apenas 4 ministros compõem esse colegiado. Alexandre de Moraes respondeu e disse que não vai adiar esse julgamento, que como a primeira turma é composta por 4 ministros, mesmo que 3 compareçam, já é formado o quórum para que haja análise das provas e também das alegações que vão ser apresentadas. O rito já foi definido. Alexandre de Moraes, que é o relator dessa ação, ele vai apresentar seu parecer. Logo depois disso, o Ministério Público Federal vai apresentar suas alegações. Depois é apresentado o parecer da Procuradoria-Geral da República e, em seguida, alegações da República. Já Bolsonaro instituiu o processo de todas essas apresentações. Aí sim começa o julgamento, o voto dos ministros e, caso ele seja condenado, os ministros apresentam aí a dosimetria, qual vai ser a pena do ex-parlamentar. Amanhã deve ter início, sim, esse processo, esse julgamento. E Bolsonaro não apresentou nenhum documento, não compareceu e também não buscou trazer provas aí em seu favor. Então, Alexandre de Moraes vai dar prosseguimento e a primeira turma, composta dos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Lúcia e o próprio Alexandre de Moraes, vão fazer esse julgamento em relação ao ex-parlamentar. Repita o nome dos 4 ministros, por favor, Fernanda, que ficou picotando o som. Flávio Dino é o presidente da primeira turma, Alexandre de Moraes é o relator desse processo contra Eduardo Bolsonaro e, além deles, também compõem a primeira turma a ministra Carmen Lúcia e o ministro Cristiano Zanin. Muito bem. E o Flávio não apresentou provas a favor dele, porque essas provas, imagino eu, não existam. Agora, provas de que ele coagiu os ministros que estavam julgando o pai dele, essas estão nos autos e foram produzidas por ele e por aliados, Kátia. Olha, Amadeu, a cada nova situação, é como aquele momento que teve aquele embate, aquela briga, que cada vez, da família, que toda vez que vinha alguém tentar se explicar, tentar falar, um novo problema aparecia. Desde o início, a cada momento que se tenta explicar, que se tenta se justificar, se justificar, um novo problema aparecia. E eu acho que a tendência é piorar, né? Virão novos problemas, a justiça os inquéritos vão trazer novos fatos que vão culminar em mais problemas para a família Bolsonaro. Agora, o caso dele tem a Defensoria Pública da União. Esses defensores vão ter trabalho, Ari? Olha, Amadeu, eu sei que a maioria dos defensores, inclusive, com todo respeito à classe advocatícia, né, é até mais efetiva em resultados do que os advogados. Mas não dá para defender o indefensável. E diante de provas, robustas, inclusive que o acusado produziu contra si próprio, contra ele mesmo, acho que a gente já espera qual seja o desfecho. Condenação. Só para a gente fechar, cadê a